Será que o filme do Circo Digital corre o risco de ser cancelado? No, 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 no. Wait. Wait. O que era para ser a maior estreia da história da Glitch Production virou uma crise internacional, envolvendo sessões removidas dos cinemas, acusações de quebra de contrato, possível processo judicial, distribuidoras revoltadas e rumores que o filme nem está totalmente pronto. E o mais chocante, uma distribuidora da Coreia do Sul afirma que a Glitch cancelou unilateralmente o contrato depois deles já terem investido dinheiro em divulgação do filme. Mas antes de tudo, se você acompanha a Digital Circus, já deixa o like, se inscreve e aperta o botão de hype que nem esse maninho aqui, porque essa história está ficando cada vez mais absurda. E sinceramente, isso deixou de ser só drama de comunidade, e agora parece um problema real de distribuição internacional. Para quem caiu de paraquedas, a Glitch anunciou que o final de Digital Circus seria lançado como um evento de cinema, chamado The Last Act, o último ato. Basicamente, os episódios finais seriam exibidos primeiro nos cinemas antes de chegarem gratuitamente no YouTube. Só que aí começou a primeira polêmica. Muitos fãs ficaram revoltados porque a série sempre foi gratuita, vários países nem teriam exibição e isso criava um enorme risco de spoilers. Mesmo assim, o hype foi gigantesco, os ingressos começaram a vender absurdamente rápido e parecia que tudo estava dando certo. Até que começaram os problemas internacionais. Então hoje eu vou explicar toda essa história, o que aconteceu, por que a fandom entrou em pânico e como a situação saiu do controle tão rápido. Nos últimos dias, fãs perceberam que sessões do filme estavam simplesmente desaparecendo dos cinemas sul-coreanos. No começo muita gente achou que era um erro do sistema ou até fake news, mas aí veio a bomba. A distribuidora sul-coreana SBM publicou um comunicado afirmando que todas as sessões do filme foram removidas da Coreia do Sul. E segundo a empresa, isso aconteceu porque a Glitch teria feito uma rescisão unilateral do contrato, ou seja, na versão da distribuidora, a Glitch cancelou um acordo depois deles já terem assinado, e é aqui que a situação fica realmente séria. Segundo a distribuidora sul-coreana, o problema gira em torno do DCP. Para quem não sabe, DCP é basicamente o pacote digital oficial usado pelos cinemas para exibir o filme. Na Coreia do Sul, esse material precisa ser enviado para classificação indicativa e processos técnicos antes da estreia. A distribuidora afirma que isso já estava previsto no contrato, a Glitch sabia das exigências e mesmo assim decidiu não enviar o material. No começo, muita gente interpretou isso como uma quebra de contrato sem explicação. Mas, depois da polêmica explodir, a própria Glitch publicou um comunicado explicando melhor a situação. Segundo o estúdio, existem diferentes leis, políticas de segurança e regras de classificação em cada país. E em alguns casos, distribuidoras estariam exigindo métodos considerados inseguros para o envio do filme. A Glitch chegou a afirmar que um distribuidor queria receber o arquivo bruto do filme para o e-mail, para então repassar às agências de classificação, e segundo eles, é assim que vazamentos acontecem. O estúdio também disse que algumas regiões rejeitaram o filme por questões de censura, outras possuem regras relacionadas à proximidade com o lançamento do streaming e que eles se recusam a alterar a visão original da série, apenas para cumprir exigências regionais. Então agora a situação ficou muito mais complexa do que parecia no início, porque na visão da distribuidora a Glitch descumpriu um acordo, mas na visão da Glitch eles estão tentando proteger o final contra vazamentos e censura. E sinceramente isso muda completamente a discussão. E aqui chegamos na parte mais pesada da história. A SBM afirma que entrou em uma medida judicial no Tribunal Central de Seul. Basicamente, eles querem obrigar a entrega do filme ou buscar alguma compensação pelos prejuízos. Se isso realmente avançar judicialmente, a Glitch pode enfrentar multas, indenizações ou problemas de distribuição internacional no futuro. Mas é claro, ainda falta a versão completa da Glitch. Até agora a empresa não divulgou detalhes jurídicos completos da situação, então ainda não dá para saber quem está legalmente certo, mas o simples fato da situação ter chegado ao tribunal já mostra o tamanho do problema. E como se isso já não fosse o suficiente, outro detalhe começou a preocupar os fãs. Rumores indicavam que o final do Digital Circus talvez ainda não estivesse totalmente finalizado. Isso aconteceu porque surgiram comentários sobre o pós-produção ainda em andamento, muito perto da estreia, e muita gente começou a interpretar isso como o filme está incompleto. Só que depois disso, a própria Guzzworks resolveu comentar a situação. Ela explicou que está pessoalmente trabalhando em correções de cores e ajustes finais porque quer que tudo fique perfeito antes do lançamento. E segundo ela, o projeto está muito perto de ficar pronto. Ela inclusive pediu para os fãs não interpretarem isso como se o filme estivesse super inacabado. Então hoje parece que a situação é mais uma corrida final de pós-produção do que um desastre completo de animação.
O problema é que, com toda a polêmica de cancelamento, processos e distribuição internacional, qualquer detalhe acabou virando motivo de pânico na fandom. Hoje a fandom está completamente dividida. Tem gente defendendo a Glitch, dizendo que eles estão tentando proteger o final de vazamentos, mas também existe muita gente que está do lado da distribuidora, principalmente porque se o contrato realmente foi quebrado, o prejuízo financeiro pode ter sido enorme. E tudo isso acabou criando uma das maiores polêmicas da história de Digital Circus, porque agora não é mais sobre spoilers, é sobre contratos, distribuição internacional, dinheiro e confiança entre empresas. Bom, essa é toda a informação que temos até o momento que estou gravando esse vídeo. Agora eu quero comentar minha opinião sobre cada tópico. Tá, vamos começar falando sobre a primeira polêmica, o fato do último episódio vir primeiro para os cinemas. E eu sei, grande parte das pessoas já aceitou isso melhor hoje em dia. Só que eu ainda quero comentar sobre essa polêmica porque até hoje eu acho muitas reações muito exageradas. Porque sim, eu entendo completamente o lado de quem ficou frustrado. Ninguém gosta da ideia de tomar spoiler, ainda mais uma série como Digital Circus, onde qualquer cena importante vai parar a internet em literalmente minutos. E também existe o problema de acesso, muita gente não tem cinema na cidade, muita gente não tem dinheiro para ingresso e várias pessoas simplesmente vão ser obrigadas a esperar o lançamento do YouTube. Inclusive, eu sou uma dessas pessoas. Minha cidade não tem cinema e eu definitivamente não tenho condição para viajar só para assistir um filme, então não é como se eu estivesse falando só porque eu vou assistir primeiro. Não, eu vou ter que esperar. Mas, ao mesmo tempo, eu acho muito estranho ver tanta gente revoltada com a Glitch por causa disso, porque no fim das contas, a gente tá falando de um estúdio indie, um estúdio que praticamente construiu sua fama entregando animações absurdamente acima da média de graça no YouTube. E isso é uma coisa que muita gente parece esquecer. Hoje existem empresas gigantes, multibilionárias, com plataformas próprias, cobrando assinatura todo mês, e ainda entregando animações extremamente questionáveis. Ou seja, tem empresa literalmente cobrando para você assistir algo ruim. Enquanto isso, a Glitch passou anos entregando conteúdo gratuito com a qualidade que muitas produções gigantes nem conseguem alcançar. Então quando eu vejo uma empresa indie chegando num nível tão alto a ponto de sua maior série ir para os cinemas, eu sinceramente esperava mais apoio da comunidade. Porque isso não é algo pequeno, é o histórico para uma animação independente. E tem outro detalhe importante, o episódio ainda vai chegar gratuitamente para o YouTube pouco tempo depois. E isso inclusive pode fazer a Glitch perder parte da bilheteria, porque muita gente vai simplesmente preferir esperar. Então de verdade, pra mim, essa revolta toda pareceu mais egoísmo do que qualquer outra coisa. Como se algumas pessoas não quisessem ver o estúdio crescer ainda mais só porque isso gera spoiler ou porque o lançamento não aconteceu da forma mais conveniente pra elas. E claro, se eu pudesse escolher, eu também preferiria que viesse direto pro YouTube, eu também não quero spoiler. Mas quando eu comparo a Glitch com certas empresas gigantes da indústria, eu vejo o quanto esse estúdio faz pela comunidade, mesmo sendo independente. Eu só não consigo me sentir no direito de querer que eles deixem de alcançar patamares maiores só porque isso seria melhor pra mim individualmente. Agora deixa eu comentar sobre esse outro ponto extremamente importante sobre a treta com a Glitch, a questão da censura. Esse pedido de censura me chamou muita atenção, porque não parece apenas uma classificação indicativa comum. Porque normalmente, quando o filme possui temas mais pesados, violência, linguagem forte ou coisa do tipo, o máximo que acontece é a faixa etária aumentar e o filme continuar existindo normalmente. Só que pelo que foi dito até agora, existem lugares pedindo que a própria Glitch altere ou censure parte do conteúdo, e ela se recusou a fazer isso. Ou seja, isso dá a entender que existe alguma coisa nesse episódio que vai além de apenas um xingamento ou alguma cena mais pesada. E vamos ser realistas aqui, não dá pra fingir que certos tipos de censura não existem. Existem países que possuem um histórico enorme de censurar qualquer coisa relacionada a certos temas. Principalmente quando envolve representatividade LGBT, a famosa bandeira colorida. E isso acontece o tempo inteiro, em filmes, jogos, animações, séries. Tem produção que literalmente precisa cortar cena, remover diálogo ou até alterar personagem dependendo do país. Agora, eu não estou afirmando que esse seja o caso de Digital Circus, até porque a Glitch não explicou exatamente o que causou os problemas. Mas sinceramente, esse foi um dos primeiros pensamentos que me veio na cabeça. Porque é um tipo de censura que a gente vê acontecendo constantemente na indústria. Claro, também pode existir vários outros motivos, pode ser violência, pode ser algum tema psicológico mais pesado, pode ser qualquer outra coisa. Mas independente do motivo, eu sinceramente apoio muito a decisão da Glitch de não querer alterar a visão original da série só para agradar certos mercados. Porque no fim isso vira um precedente perigoso. Hoje cortam a cena, amanhã alteram um personagem, depois muda o diálogo, e quando você perceber, a obra já nem é o que a criadora queria contar.
E eu acho super interessante ver um estúdio indie tomando uma posição dessas, principalmente quando a gente compara mais uma vez com uma certa empresa gigante da indústria que adora se pagar de super inclusiva em marketing, mas quando chega na hora de se estourar internacionalmente, cortam tudo sem pensar duas vezes. Agora sobre a questão de vazamentos, mais uma vez eu acabo entendendo muito o lado da Glitch. Porque sinceramente não é de hoje que a indústria de cinema mostra uma incompetência absurda quando o assunto é proteger conteúdo. Hoje em dia vazamento virou praticamente rotina, então eu não consigo julgar a Glitch por querer ter o máximo de cuidado possível justamente com a maior série da empresa. A série que literalmente colocou o estúdio no mapa mundial. E quando surgem informações de que um distribuidor queria receber o arquivo bruto do filme por e-mail, desculpa, mas até eu acho isso um absurdo. Porque parece exatamente o tipo de coisa que termina em vazamento gigantesco e a gente nem precisa ir muito longe para encontrar exemplos disso. Recentemente, o filme do Avatar acabou sofrendo vazamentos por pura incompetência. Literalmente enviaram um material de filme inteiro para uma pessoa aleatória. Então quando a Glitch fala sobre preocupação com segurança, isso não parece paranoia, parece uma preocupação totalmente válida. Ainda mais porque, mesmo com todos esses cuidados, a gente já tá vendo vazamento acontecendo. Teve o vazamento do balde promocional, teve vazamento da placa de papelão antes do anúncio oficial, e teve um suposto pôster novo que começou a circular na internet. Inclusive, se esse pôster for realmente verdadeiro, ele já entrega um spoiler gigantesco do filme, e eu não consigo culpar a Glitch por agir de forma extremamente cautelosa. Mas, ao mesmo tempo, também não dá pra fingir que eles acertaram em tudo nessa história, porque se a Glitch já sabia das exigências da Coreia do Sul desde o começo, então eles nem deviam ter assinado o contrato, porque agora a situação virou um problema real. A distribuidora investiu dinheiro em divulgação, sessões, planejamento, pra no fim ele simplesmente ficar sem o filme. Então, mesmo entendendo completamente os motivos da Glitch, eu também não consigo ignorar que houve vacilo na parte deles nessa questão contratual. E é justamente isso que deixa toda essa situação tão complicada, porque não parece existir um lado 100% certo nessa história. De um lado temos a Glitch, que tenta proteger o filme de vazamento e censura, e do outro temos a distribuidora, que afirma ter tomado prejuízo depois de um acordo fechado. E quando os dois lados possuem argumentos fortes, a discussão só vira um caos maior. E agora, para finalizar, vamos falar sobre outra coisa que começou a assustar bastante a fandom. Os comentários de que o filme ainda não estaria totalmente pronto. Mesmo depois do pronunciamento recente da Ghostworks, ainda tem gente preocupada com isso, mas isso é mais normal do que parece. Produções gigantes passam por isso o tempo inteiro, inclusive, mais uma vez citando o filme do Homem-Aranha em um vídeo meu, mas quem acompanhou a estreia daquele filme soube da polêmica que o filme teve por ir para os cinemas não estando 100% finalizado. E depois de um tempo que eles atualizaram tudo, e aí o filme ficou completo visualmente. Então quando a Ghostworks fala sobre correção de cor, ajustes finais, isso não significa automaticamente que o projeto está quebrado ou incompleto. Na verdade, isso é extremamente comum em produções modernas, principalmente em animações, porque muitas vezes os estúdios continuam refinando detalhes até literalmente os últimos dias. Então relaxem, quando o filme lançar, muito provavelmente vai estar tão bom que a maioria das pessoas nem vai perceber se teve algum detalhe que foi ajustado em cima da hora ou não. Agora, para finalizar de vez esse assunto, no momento, o lançamento principal no filme continua ainda de pé, e aqui no Brasil não tem mudança nenhuma prevista. Por enquanto, né, nunca se sabe o dia de amanhã, mas a situação internacional claramente virou um caos, e dependendo do que acontecer nas próximas semanas, isso pode impactar não só o Digital Circus, mas também a forma como animações independentes conseguem distribuição global no futuro. Agora eu quero saber a opinião de vocês. Vocês acham que a Glitch fez certo tentando proteger o filme, ou a distribuidora sul-coreana está certa nessa história? Comenta aqui embaixo, porque essa novela ainda parece estar muito longe de acabar. E se sair atualização sobre o processo, cancelamentos ou pronunciamento oficial da Glitch, eu vou trazer tudo aqui no canal, então é melhor se inscrever. Por hoje é só, e até a próxima.